A gente observava muita coisa, né? É mesmo. O calor, o frio, a chuva, a enchente do Pantanal. Era gostoso e bonito demais. Era bom. E a nossa primeira casa era de madeira. Depois é que fizeram com cimento, tijolo. A gente tinha uma horta perto daquela cerca, onde a gente plantava de tudo. Mandioca, batata, tomate. E bem aqui, você vem? A gente ficava observando o trem passar de vez em quando. Era gostoso e bonito demais, né? Era bom, né? Vocês se lembram? Tinha o clube atlético dos ferroviários. Malha, bocha e futebol era o jogo do povo. A gente brincava e se divertia
sem briga e sem rixa. A gente descobria a nossa vida vendo a vida do outro. A chegada do trem era uma festa. Criançada correndo, dando tchau, gritando. E os ambulantes já preparados para vender de tudo pela janela. Peixe, até pastel tinha. A chegada do trem era uma festa. Criançada correndo, gritando, dando tchau. E os ambulantes já preparados para vender de tudo pela janela. Peixe, até pastel tinha. E tinha o Clube Atlético dos Ferroviários. Malha e bocha e futebol. Era o jogo da galera. Eu lembro que não tinha malha de ferro. A gente fazia com fundo de garrafa de vidro. A gente brincava e se divertia sem briga e sem rixa. A gente descobria a nossa vida vendo a vida do outro. Chipa! Frito! Arroz doce! Batata doce! Carreteiro! Marmita! Milho cozido! Passavam natais viajando, ano novo viajando. Era uma coisa assim. As mulheres que criavam os filhos. E eles tinham que estar sempre viajando, né? Passavam semanas, dias fora. Então, eles chegavam em casa. Ficavam 11 horas. E depois viajavam de novo. Chegaram a trabalhar 24 horas seguidas. 24 horas seguidas. 24 horas. Chipa! Peixe frito! Mandioca frita! Milho cozido! A minha paixão era ser maquinista. Eu lembro quando eu olhava para trás e via as luzes dos vagões, parecia que eu estava transportando uma cidade. Ah, o meu pai! O meu pai era feitor de truma. Fazia a manutenção desses trilhos todos aí. Eu mesmo nasci na beira da linha, no hospital dos funcionários da ferrovia. Quarta geração, pô. Quarta geração de funcionários da ferrovia da minha família. E o Poeira? E o Poeira? Poeira, aquele negro de sorriso branco, vinha da fazenda com seu cavalo todo alinhado. Aí chegava na cidade, já tomava uma cachaçinha. Aí o Poeira trovava verso e gritava e já dava um sapucai. E em volta dele, a Gertrudes e aquele bando de cachorro. Ele cantava e chorava ao mesmo tempo. Aquela cena comovia a gente.
Em Brasília, 19 horas. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. anos! 20 anos de maquinista! 20 anos de maquinista! Uma vida inteira como ferroviário. Meu pai, meus tios, todos maquinistas. A minha filha se casou com um ferroviário. Lembranças boas. Entrei, trabalhei. A minha vida toda, tudo que eu consegui foi graças à ferroviária. Em 95 e 96, com a privatização, sucatearam tudo. E o que sobrou? Aí, agora, É só lembrança. Nossa, lembro bem. Entrei na rodovia, na ferrovia, trabalhei tantos anos pra ver, ó, isso aí tudo desse jeito, tudo abandonado. É justo? É muito triste, muito triste. É muito triste ver lá em Luiz Gama, perto do Rio Pardo, um cemitério com mais de 200 vagões apodrecendo no tempo. É muita tristeza. É muita tristeza ver esse abandono. As estações não existem mais, tá tudo depedrado. Hoje não tem mais estações. Não tem mais estações. O meu processo de saída da ferrovia foi doloroso. Porque quando privatizaram em 96, aí sim que foi aquela situação que o salário que eles pagavam pra gente, eles achavam que era muito caro. E com o meu salário, que já era pouco, eles começaram a mandar os antigos embora. E com o meu salário, eles contratavam 3 novatos no lugar. Naquele dia demitiram 450 funcionários de uma vez. E o pior é que teve gente que ainda ficou bravo comigo, achando que eu tinha organizado a lista. Mas aquilo veio da chefia. Nós só organizamos tudo achando que ia ser um curso. Foi um dia muito triste, muito triste. Lá por 2002, 2003, mudaram a estação. Os livros e as histórias da ferrovia foram todos jogados fora. Não bastasse a privatização, ainda jogaram fora as histórias. Nós não temos certeza, mas nós sabemos que eles entregaram na mão deles. A retirada dos trilhos foi interesse do governo, do estado e da prefeitura. Uma jogada para valorizar a questão imobiliária. E na greve de 90? Quando me deram folga, me colocaram num trem de volta para Corumbá, me fizeram ficar lá esperando 1 mês para ser demitido por justa causa via telegrama. Eles ficaram 5 anos. 5 anos. E secaram em todos os aspectos. Diminuíram o frete. Subtraíram recursos. E não devolveram nada. E especulação imobiliária desenfreada. Roubaram tudo. Roubaram os dormentes, roubaram os trilhos, roubaram nosso transporte econômico, roubaram nosso trabalho, roubaram nossas vidas. 11 de agosto de 1990 foi o maior quebra-pau. Um bafafá danado. Teve polícia, teve prisão. E a gente só estava lutando por respeito, dignidade, decência e salário justo. Respeito, dignidade, decência e salário justo. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Respeito,
dignidade, decência, salário justo. Respeito, dignidade, decência, salário justo. Respeito. Fazer de Campo Grande a capital dos nossos sonhos passa pela retirada dos trilhos. Um desejo de 90% da população. Para a produção, para tudo! 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 Lutamos por um sindicato combativo de luta. O sindicato me fez enxergar o que é o capital, quem é o patrão e o que é classe trabalhadora. E junto com a classe, fazemos 2 boletins semanais em um maior mensal. Sempre ali, ó, tete a tete com o trabalhador. A greve do governo Sarney, em 1989, a privatização já batia a nossa porta. A privatização era um projeto da ditadura. Nenhum trem rodava. Começava em uma estação e ia aumentando. Os ferroviários eram muito importantes. Os ferroviários eram companheiros, se ajudavam, auxiliavam uns aos outros. Os militares batiam no vagão, arrombavam todos armados, revistavam tudo, torturavam. Foi um choque, porque havia um projeto de tombamento. E na calada da noite, eles chegaram e arrancaram os trilhos. Eles queriam lucrar 2 vezes. Esburaca, tira trilho, põe asfalto, retira trilho, esburaca, põe asfalto, licitação, concessão, licitação, concessão. Eles queriam lucrar 2 vezes. É um projeto político para governar 100 anos. E nós? Nós somos a minoria, porque eles são a maioria. Eles estão organizados, é uma máquina organizada. É a máquina contra nós. A máquina contra nós. É a máquina contra nós. É a máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. A máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. A máquina contra a gente. É isso, é a máquina contra a gente. A máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. A máquina contra a gente. A máquina contra a gente. É a máquina. É a máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. É a máquina. É a máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. A máquina contra a gente. A máquina contra a gente. É a máquina contra a gente. É a máquina contra a gente.
maquinista, chefe de estação, chefe de trem, manobrista. Xangueiro, saca, saqueiro, chapa. Escalante, segurança, trabalhadoras do lar e da vila. Vendedoras ambulantes, comunicação. Motorista de autolinha, servidor de linha permanente. Supervisor, gerente, carregador. Operador de máquina, auxiliar de maquinista, manutenção.